Alô, e daí? Agora que você entendeu sobre o potencial de abuso, vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre a segurança, sobre as pesquisas de psicodélico e também falar um pouquinho sobre vício ainda. Mas aproveitando para falar bem sobre a pesquisa, abuso e o futuro dos psicodélicos. Vamos lá? Bom, começando pela psilocibina. Além de algumas afinidades de significado clínico desconhecido, incluindo os receptores 5-HT1A ou D2, a psilocibina ela é notavelmente farmacologicamente semelhante ao LSD. Portanto, é geralmente empregada com métodos semelhantes. Uma diferença significativa é a meia-vida, que ela é mais curta, certo? Que é uma das principais razões pelas quais a psilocibina ela é mais amplamente utilizada na pesquisa moderna do que o LSD. Além da questão do preconceito de ter que usar uma medicação, um composto que é classificado como uma droga desde muito tempo atrás e que tem muito mais preconceito, tá? Mas, enfim, tem meia-vida mais curta, o que facilita a pesquisa com a psilocibina do que com o LSD. Pois as sessões de tratamento, elas podem ser conduzidas com apenas 6 horas do tempo do terapeuta com a psilocibina, do que 12 horas do tempo do terapeuta com o LSD. Uma outra vantagem da psilocibina é que ela é geralmente associada a menos estigma público, certo? Então, menos conceito de droga que o LSD. E repara, você falando que fez uma sessão de terapia com LSD e uma sessão de terapia com psilocibina. Qual você acha que vão te olhar torto? Tem essa questão que a gente tem que ser consciente, né? Desde o primeiro estudo moderno de psicoterapia assistida por psilocibina, em 2006, que foi feito para toque, os resultados eles são promissores. Eles foram publicados para aplicações em ansiedade de fim de vida, em cessação de tabagismo, em depressão resistente ao tratamento, bem como para iniciar meditação, prática espiritual. Então, também tem artigo para autoconhecimento, tá? Tem evidência, tem publicação de pesquisa para autoconhecimento. Então, marcas assim, bem marcantes desses estudos incluem tanto o tamanho de efeito, a rapidez do efeito, a intensidade do efeito e a duração, que vai persistir desde períodos de acompanhamento que vão variar de 6 meses até quase 5 anos após a dosagem, após a ingestão, após a terapia assistida. Os efeitos eles são duradouros, eles vão se estender além da sintomatologia reduzida. Então, além do sintoma melhorar, vai incluir também um aumento de espiritualidade, um maior relacionamento com a natureza, que já é fator preditivo de melhora também, e mesmo medidas aprimoradas de personalidade, extroversão de abertura. Ou seja, olha para o Big Five nos traços de uma personalidade, uma avaliação neuropsicológica, e a gente tem mudanças em abertura, em extroversão e vários outros sinais ali que a gente vê. Não, tanto sinal quanto sintoma, né? Sinal porque é algo que você vê em alguém e sintoma porque é algo que você vê em você. Pesquisas mais modernas sobre uso recreativo e até mesmo controle saudável fornecem também evidência adicional para o benefício potencial do psicodélico, possivelmente mesmo sem terapia assistida concomitantemente. Não é o ideal, mas ainda assim tem pesquisa também que está mostrando, que mostra que tem resposta interessante. Por exemplo, tem uma pesquisa prospectiva que foi feita com 654 pessoas que eles usaram psicodélicos e encontrou melhoras significativas em uma medida de bem-estar psicológico. Então, eu comigo mesmo, meu bem-estar psicológico teve melhora evidenciada. Esses benefícios foram moderados pelas características dos indivíduos pesquisados, bem como para atenção ao cenário e ao ambiente, apoiando a importância desse princípio da psicoterapia assistida por psicodélico. Agora, pesquisas mais retrospectivas mostraram ainda uma correlação entre o uso recreativo, que não é indicado, do psicodélico, e menos reincidência criminal. Então, olha que interessante. Quem faz o uso recreativo, isso foi evidenciado, tá? É pesquisa, não sou eu falando. Quem faz uso recreativo tem menos incidência criminal ou reincidência criminal do que quem não faz. Olha só que interessante, tá? Isso dá em contraste com todas as outras drogas, né, que a gente está acostumado a ver, que geralmente outras drogas de uso recreativo aumenta a incidência criminal. E também, fora a incidência criminal, também teve diminuição de violência praticada por parceiro íntimo. Isso é fantástico, né?
Embora esses estudos sejam incapazes de provar a causalidade, tá? Muitas vezes ficam ali um porém ali. Esses estudos controlados por psilocibina, eles são administrados sem psicoterapia também. E ainda assim encontraram benefícios para humor e bem-estar, né? E por que que não dá para a gente provar a causalidade? Porque é algo retrospectivo, né? Então, pesquisa retrospectiva você não consegue mudar, você consegue só avaliar. Essas descobertas atentam à segurança geral do psicodélico. De fato, a taxa de evento adverso nos estudos, né, das pesquisas para PAP, né, para psicoterapia assistida por psicodélico, ela é comparável à psicoterapia padrão. Ou seja, praticamente zero ali de necessidade de medidas de intervenção além. Então, completamente seguro. Entretanto, houveram relatos de lesões e mortes resultantes do uso recreativo de psicodélico, que normalmente ocorreram ali em cenário de ingestão de várias outras substâncias juntos, ou em ambientes ali que são perigosamente descontrolados. Por isso que o uso recreativo ele não é interessante, né? Porque você fica sujeito ao que está acontecendo no seu ambiente. Se você está em um ambiente descontrolado e faz uso psicodélico, não é o psicodélico que te faz isso, é o ambiente que você estava, né? Então, assim, esses riscos eles podem ser substancialmente maiores e análogos de psicodélicos que são relativamente novos também. Mas, no geral, o LSD e a psilocibina parecem estar entre essas drogas menos perigosas em uso recreativo, em comparação com aqueles com usos médicos bem estabelecidos, como o próprio benzodiazepínico, que a gente falou na aula passada, e em termos de danos ao usuário e danos aos outros também. O potencial de dependência, então, ele é considerado especialmente baixo por conta do quê? Olha essa palavrinha aparecendo de novo aqui. Por conta da taquifilaxia, tá? Ela tá bem aqui, ó. Bem lojinha aqui, ó. Para cá, para cá. Taquifilaxia. Lembrando o que significa taquifilaxia? Olhamos para a taquifilaxia, olhamos para o receptor 5-HT2A. E esses mecanismos psicológicos também podem estar relacionados à taquifilaxia para ficar ainda mais difícil da pessoa se viciar, né? Então, doses em intervalos curtos ou doses que vão aumentando em intervalos curtos fazem com que os receptores fiquem bloqueados, fazem com que o próprio receptor ele bloqueie essa mudança, né? Tanto que, quando a gente está usando antidepressivo, que mexe nesses receptores 5-HT, o próprio psicodélico tem um efeito menor, porque já está sendo consumido, né? Está sendo utilizado esse receptor. E assim, de fato, alguns estudos descobriram também que esse uso recreativo do psicodélico está associado a menos abuso de outras substâncias. Até porque, taquifilaxia, não lembra dela. E a psilocibina e o LSD eles foram empregados com sucesso no tratamento da dependência de álcool, de nicotina, coisa que a gente já falou na aula passada, lembra? Mas lembrando que duração e efeito. O MDMA, então, desde 2000, o MDMA, a psicoterapia assistida né, com MDMA, ela está sob investigação, sob pesquisa muito intensa, né, principalmente para tratamento de TEPT complexo, TEPT crônico, resistente ao tratamento, essa parte. Já foram feitos mais de 6 ensaios de fase 2, que já foram aprovados pela MAPS, tá? Pela Associação Multidisciplinar de Estudos de Psicodélicos, e os primeiros ali entre 2004 e os últimos agora 2016, 2022, e tem outros ainda mais atuais, em andamento. E com resultado indicando melhoria substancial no sintoma do TEPT e uma tolerabilidade adequada ao protocolo de tratamento. Então, durante a sessão do MDMA, os participantes, os pacientes, os clientes, eles podem processar mais facilmente memórias traumáticas, envolver-se com emoções desafiadoras associadas, devido ao próprio aumento da sua janela de tolerância. Maior introspecção, maior compaixão por si mesmo, pelos outros, e uma maior capacidade de sentir e falar sobre memórias traumáticas. Foram propostas como esses mecanismos psicológicos chaves, tá? Induzido pelo MDMA em um contexto terapêutico. Então, terapêutico e não recreativo, certo? Voltamos só do terapêutico. Tal como acontece com outros psicodélicos clássicos, né? Mas as sessões de terapia de integração sem a droga, eles são essenciais para contextualizar a experiência pessoal e para aplicar os insights que foram ressignificados na nossa vida cotidiana. Então, foram observados redução de longo prazo, por exemplo, 12 ou mais meses, em sintomas do TEPT e outros resultados positivos após o tratamento. Então, sintomas positivos além dos sintomas do TEPT, que é o que foi focado. Depois de revisar esses dados, desses ensaios, a própria FDA concedeu a designação de uma terapia inovadora, uma Breakthrough Therapy, uma terapia inovadora em 2017.
e o primeiro desses dois ensaios de fase 3 começou em novembro de 2018. Então, a gente já teve fase 3 e já está, se eu não me engano, terminando fase 4 em 2018. É isso aí. Junto com isso, um programa de acesso expandido para mais de 50 pacientes com TEPT, que se submeteram à psicoterapia assistido por MDMA, começou em 2020, que foi um dos maiores, dos mais legais que tem. E, além disso, a própria psicoterapia assistida ela foi explorada para uso em indicações, incluindo, para várias indicações outras, né? Incluindo a ansiedade social em adulto autista, que fantástico! E a ansiedade relacionada à doença de risco de vida, ou doença de fim de vida, né? Então, vamos olhar para ansiedade existencial, depressão existencial, tudo isso relacionado a câncer, por exemplo, né? Para doenças terminais. E também tem ensaio bem atual, ou planejado, que vai avaliar o uso para transtorno relacionado ao álcool, transtorno alimentar. Então, olha só como é que a chave ali está abrindo. Vai primeiro no TEPT complexo, que é muito difícil de tratar, que tem baixíssima resposta, que não é legal, e a gente começa a expandir para as outras coisas, já que esse está dando resultado na aprovação. Apesar de que as outras coisas, a gente já sabe que também funciona. Mas, em evidência, você vai para o mais difícil, depois vai modificando ali, pensando no psicodélico, tá? Especificamente. Outras medicações, outras drogas são outros contextos, outros conceitos de início de pesquisa. Ainda então, sobre a segurança e esse potencial de vício. A gente considera que o MDMA ele tem um risco moderado de abuso entre os usuários recreativos, então, ainda assim, é um risco comparável ou menor do que o próprio benzodiazepínico. E tem ensaio de pesquisa que já foi conduzido em ambiente clínico controlado e que não houve relato de fissura por droga ou outros transtornos por uso de substância, né? Que é os SUDS, S-U-D-S, depois que terminou o tratamento com o MDMA. Portanto, o potencial para uso problemático ele é considerado muito baixo quando administrado, e de novo aqui, né? Quando administrado sob supervisão com educação simultânea sobre risco de uso, certo? Em contexto não médico. De novo, por isso que a fase de preparação ela é tão importante para o processo e ela não só tem a ver com o início do processo, mas como o final e o prognóstico. Já a ketamina, ela é geralmente empregada sem aplicação dos princípios da PAP, da psicoterapia assistida, porque foi criada antes disso ser inventado, né? Isso ser criado. Então, ela não é obrigatória porque ela já faz parte da indústria, né? E o dinheiro, nesse caso, ele fala um pouco mais. Visto que a própria psicoterapia concomitante ou com uma otimização do set e do setting também não costuma ser feito, né? E que felizmente está mudando, tá? Então tem muito lugar, eu inclusive só faço com psicoterapia assistida, mas tem muito lugar que ainda está aprendendo a fazer sobre isso e espero que melhore cada vez mais. Então esses estados alterados que a ketamina vai gerar, eles são tipicamente enquadrados tanto para o médico quanto para os pacientes como efeito colateral a ser mitigado. Entretanto, a ketamina também já foi empregada em um modelo semelhante ao PAP, tá? Então tem bastante artigo também, e vocês têm naquela pasta do Drive muitos desses artigos de terapia assistida por ketamina, que é um dos focos dessa nossa capacitação aqui, é trabalhar com a terapia assistida e não só com a aplicação da ketamina de maneira isolada. E essa terapia assistida, então, ela vai facilitar a mudança terapêutica de curto, médio e longo prazo. E, de fato, tá? A psicoterapia assistida por ketamina ela tem sido usada com sucesso no tratamento de depressão, de ansiedade, de TET, de álcool, de dependência de álcool, heroína, dependência de cocaína, tá? Que é um pouco controverso, porque geralmente no paciente junkie, que ele está em abuso, ele está ainda em fissura, não é tão interessante. É legal tentar dar uma estabilizada com outras medicações, de preferência não benzodiazepínico, né? Apesar de usar, mas primeiro estabiliza com outras medicações para depois indicar uma terapia de ketamina. Por mais que a gente tenha evidência que fala que trata abuso de cocaína. E, de fato, tem um resultado bem surpreendente, né, nesse quesito, dado que a ketamina ela é uma substância de abuso, mas que trata abuso. E que o próprio potencial de trazer mais dano de outras drogas ele é muito maior do que o da própria ketamina, né? O potencial de dependência fisiológica dessas outras drogas é muito maior, até mesmo do que a ketamina, que dentre as medicações ela é comparado ali junto com MDMAs que podem promover esse risco moderado, quando em uso recreativo. Deixando sempre bem claro isso, quando em uso recreativo. E as explicações farmacológicas, elas podem parcialmente fundamentar esses resultados, mas ainda não estão explicando totalmente, com totalidade,
como que a ketamina exerce esse efeito antidependência contra múltiplas substâncias de abuso. Pensando no mecanismo farmacológico, a gente vai olhar então mais ou menos para a questão do glutamato e do GABA, sendo que esses dois eles vão gerar mecanismos, principalmente do glutamato, de regulação de dopamina, como consequência, principalmente na via do glutamato aqui, ó. Então, regulou essa dopamina, regulou os movimentos de buscar prazer, buscar alimentação, buscar movimento, né, principalmente. Porque, de novo, dopamina não é prazer, dopamina é busca por movimento, é busca por algo. Então, esse mecanismo farmacológico, ele tende a explicar um pouco do porquê que a ketamina funciona para múltiplos dependências, né? Para vários tipos de substâncias de abuso e não especificamente só para uma ou para outra. Em vez disso, as evidências surgem de que as experiências induzidas pela ketamina dentro de um quadro psicoterapêutico, eles vão mediar, pelo menos parcialmente, a eficácia contra o vício. Então, em prevenção de vício, parcialmente temos já evidência de resposta. E as experiências do tipo psicodélico elas também podem estar parcialmente subjacentes ao efeito antidepressivo da ketamina, tá? Efeito antidepressivo de ação rápida. Vocês vão ter algumas aulas também, na verdade já foi, se eu não me engano, as aulas anteriores sobre efeito positivo de ketamina, efeito positivo, negativo da ketamina, isso tudo no módulo 2. Isso acontece então, mesmo, né, esse efeito parcialmente subjetivo antidepressivo, ele acontece ali quando está empregado em contexto puramente biomédico. Mas aqui nós não estamos falando sobre puramente biomédico, está falando sobre terapia assistida junto com o psicodélico. Então ele é muito mais amplo, muito mais potente. Pegou? Fácil? Tranquilo? Fácil, né? Então, vamos adiante. Com isso, eu encerro a nossa aula por aqui. Próxima aula, vamos falar sobre muita opinião especializada sobre os psicodélicos. O que os maiores especialistas estão falando por aí também?